galera, beleza? Como é que vocês estão? Meus amigos, esse início de 2026 tá deveras emocionante. Gente, no Brasil, toda essa confusão ligada ao Banco Master, que vocês estão bem por dentro. Se tratando de eleições, o Flávio já está liderando. Aí quando a gente vai pro campo internacional, o Maduro já caiu. E agora podemos estar diante da queda do regime no Irã. Quero começar o vídeo de hoje falando algumas coisinhas sobre isso. Falando algumas coisas bem rápidas para trazer a discussão para o Brasil. Algumas discussões que eu acho que são relevantes. Coisas que estão rolando na rede social e vão fazer um pouco mais de sentido. Na segunda parte do vídeo de hoje, a gente vai começar falando de eleições, do Flávio. Na verdade, começa falando do Trump. Uma decisão do Trump aí, uma nomeação do Trump. A gente vai falar do Eduardo, vamos falar do Jair. Vamos falar do Jair mesmo. É uma notícia ontem. Uma carta também de ontem do Jair, uma notícia, uma carta. Um comentário da Mônica Bergamo, que eu acho que engloba muita coisa. Aí a gente volta a falar do Flávio. Pra gente falar depois, no final da segunda parte, uma coisa que vai nos conectar na primeira. Na terceira eu coloquei aquela imagem ali, tá assistindo falta dela, pra gente falar de algumas confusões no Brasil, ligadas ainda ao Banco Master. A quarta e última acho que não vai dar pra gente comentar sobre ela hoje. Mas é só uma curiosidade, umas coisas que eu acabei achando do Paulo Freire, mas... outro momento a gente deve comentar, não hoje. Enfim, vamos que vamos. Eu separei um monte de coisa. E vejam só. Ontem de manhã, logo cedo, não era nem 7 da manhã, breaking news. Estados Unidos e Israel atacam o Irã. Depois o Irã até retaliou, aí depois os países árabes já estão unidos também ali, né? Os Emirados e tudo mais, Arábia Saudita. O Trump, inclusive, fez uma postagem agora de manhã falando pro Irã que é melhor eles não virem de gracinha, senão os Estados Unidos vai retaliar de uma forma nunca antes vista na história, ao observar o desenrolar aí dessa situação. Mas vamos lá. A surpresa de ninguém, né? Acho que todo mundo conhece muito bem o que é o PT. Celso Amorim, braço direito do Lula para assuntos internacionais, o verdadeiro ministro, né? Porque o Mauro Vieira não serve de nada. Quem manda mesmo no Itamaraty é o Celso Amorim. Aí já mandou. Ataques ao Irã colocam em risco a paz mundial. Oh, meu Deus, que boa, velho. Pra mim isso aqui, balela. Pura balela. Gente, que paz mundial que tá em risco? Vocês querem me convencer que vai ter uma guerra de grandes magnitudes, grandes proporções? Quem vai entrar em campo? É quem? A Rússia? É. A Índia? A China? Quem que vai lutar essa guerra aí? A Europa? É, a Europa vai lutar contra quem? Contra os Estados Unidos? Vai ser quem contra quem? Assessor para assuntos internacionais disse que problemas se resolvem por negociações e não com guerra. Não estamos mais no século XIX. Esse comentário aqui não é só do PT não, viu? Se resolve com negociações. Desde 79, tá aí o regime do Irã, né? A Revolução Simular começa em 79. Então, você tem 21, aí chega no ano 2000, mais 26, 47 anos. Só conversar. Conversar que resolve. Por outro lado, você vê o futuro do Brasil. Nosso futuro presidente Flávio Bolsonaro classificando o posicionamento do governo Lula como inaceitável. O senador e pré-candidato à presidência critica a condenação de Itamaraty aos ataques contra o Irã, acusando o governo, né, de legitimar o apoio ao terror. É uma coisa que eu esqueci, tô lembrando agora, esqueci de colocar em vídeo. Isso eu realmente esqueci, e ainda bem que eu lembrei. É o seguinte, eu copiei aqui o nome. Eu mostro na tela. Sei que eu vou achar fácil. Eu acho que eu vou achar fácil. Isso, já achei já. Pronto. Eu tenho que bater o print disso aqui para colocar no vídeo, para ir pro Atlas. O Estadão ontem, no dia de ontem ainda, publicou um editorial às 6 e pouca da tarde. Aqui, desconsidera porque fora que postaram no Twitter. Foi 6 e pouca da tarde que postaram. Ninguém vai chorar pelo Irã. Sejam lá quais as motivações por trás da guerra, se a derrubada do regime iraniano for o seu resultado, será bom para o mundo inteiro. Você vê que a posição do Flávio Bolsonaro é a posição aí de setores mais racionais, né, do consórcio brasileiro de imprensa. Eu até surpreso por essa opinião do Estadão, né? E aí quando eu vi essa... é por isso que eu queria colocar em vídeo que eu esqueci. Quando eu vi essa postagem do Estadão, né, essa notícia do Estadão repercutindo a fala do Flávio, óbvio que é o que? Um pré-candidato que está comentando sobre o assunto, o principal pré-candidato, né? O cara que vai disputar a eleição junto ao Lula. Então, em tese, você vai querer dar destaque. O que a turma do Lula falou, o que o Flávio falou, mas
as coisas estão se movimentando de um jeito minimamente curioso. Minimamente curioso. Curioso. O Khamenei, o Ayatollah que mandava no país, né? Bateu as botas, foi de arrasta pra cima. Tá lá no inferno, né? Se encontrou com o Fidel, com o Stalin, com o Lenin, com o Bin Laden, com o Saddam. O Maduro devia agradecer. O Maduro ficou no máximo que o Maduro ganhou foi o quê? Passeio de helicóptero? Passeio de barco? Foi ver o Mickey? Passeio nos Estados Unidos? Trocou 4, 5 vezes de roupa? Aí o Trump comenta, né? Khamenei é uma das pessoas mais perversas da história. Morreu. Isso não é apenas justiça para o povo do Irã, mas para todos os grandes americanos e para aqueles de muitos países ao redor do mundo que foram mortos ou mutilados por ele, né? Pra mim é bem surpresa também. Não esperava que a imprensa brasileira fosse noticiar isso daqui, não só o Estadão, como também a Globo. Né? Você vê até que o vídeo parece ser o mesmo, né? Você vê que os prédios são relativamente similares. Gritos de celebração são ouvidos nas ruas de Teherã após, né, saber que o Khamenei bateu as botas. Comemorações em diversas partes de Teherã após a morte do Khamenei. Circularam diversos vídeos na internet iranianos celebrando nos Estados Unidos, no Canadá e em alguns países da Europa também. Aí porque eu coloquei isso, né? Essa daqui é a posição contrária dos petistas. Você vê que o Celso Amorim ele não tá muito feliz com isso. A população local do país, uma grande parte da população local, principalmente a maioria da população local, tá feliz com o ocorrido. Quem sofre na pele tá feliz com o ocorrido. É tipo a Venezuela. Caiu o Maduro, aí ficou aquele papinho, não. Ai, o direito internacional não foi respeitado. Ai, chama a ONU. Ai, vai ter reunião da ONU. Ai, pipipi, popopô. Quem mora no país falou isso aí mesmo. Paca o pau. Tenta a bolacha aí que, graças a Deus, desde 1979, 47 anos. Gerações e gerações perdidas. A população do Irã celebrando. Mas calma, que a gente vai entrar só tem isso aqui. A gente vai entrar na parte de quem achou ruim. Não é os petistas, que o petista achar ruim já é padrão. Eu achei muito bacana aqui esse meme, né? Colocou ali a bandeira da Venezuela. Eu acho que essa aqui é do Irã. Essa aqui é não sei de onde é, essa é da Síria. Mas enfim. Precisamos de suporte aéreo. Aí passa com o avião do Putin, ó. Estão mandando bem. Tá mandando bem. Isso aqui devia servir de tapa na cara da esquerda brasileira. Uma de lambibota de país comunista, de, sei lá, não sei se chamaria a Rússia de um país comunista. Mas vocês veem como é, né? Não, porque a China, não, porque a Rússia, não, porque a Coreia do Norte, porque Cuba, porque isso, porque aquilo, porque os BRICS. Não é a primeira vez que essa turminha deixa a esquerda na mão. A esquerda que tanto apoiou o Irã, tá aí. E agora? Faz alguma coisa aí, Lula. Cadê aí os coletivos do PSOL, do PSTU, do PT? Cadê? Cadê a grande aliança dos países multipolares do sul global? Cadê? Nada. Aí tu quer me falar, né, Celso Amorim? Não, vai ter a paz mundial está em risco. Hã? Quer me falar o quê? Que quem vai lutar? A guerra mundial vai ser o quê? Quem contra quem? Cadê a China? Cadê? Cadê o Xi Jinping? Fez nada. Nada. Não vai fazer nada. Nada. Ninguém liga. Papo de maluco. Celso Amorim está com papo de maluco. Mas vamos lá. Enquanto o pessoal que sofre na pele os problemas do regime, do Ayatollah Khamenei, né? Khamenei, bateu as botas. Enquanto o pessoal de lá celebra, vai pro Brasil. Liberal Fernando Urich, nosso grande liberal, diz: é possível ser contra um regime ditatorial que mata seus próprios cidadãos e ao mesmo tempo se opor a uma guerra de consequências imprevisíveis e potencialmente catastróficas para a região e para o mundo.
Só não sejam ingênuos em achar que o objetivo é libertar o povo iraniano. Torço para que os iranianos alcancem a liberdade e que esse conflito acabe logo. Foram 47 anos, desde 1979. Até agora não resolveu. Na conversa e de sanção e que disse, daquilo outro, nada resolveu. Nada. Absolutamente nada. O que é que o Fernando Urit esperava de Trump e da administração americana? Chamasse o quê? Decidiu o quê? Jogar banco imobiliário. Vamos jogar aqui o banco imobiliário. Quem vencer leva. Ou então dominó. Vamos fazer uma partida de dominó, 3 peças, ver quem que vai vencer. É surreal isso. E o povo iraniano aplaudindo. Aí o Mafinha comenta, né? O único motivo desse papinho do Fernando é o dinheiro dele. É por isso que a opinião pública desses liberais não deve ser levada em consideração. Por quê? Porque o pessoal do mercado financeiro acha que quando a bolsa abrir na segunda-feira, nossa, um monte de coisa vai estar derretendo. Eles vão estar perdendo dinheiro. Aí depois tem uma informação relevante sobre o Urit. Que mostra muito sobre a direita no Brasil. O Mafinha fala, né? Vejam o liberal Fernando Urit. Não interessa para ele que o povo do Irã está comemorando os ataques e a libertação da ditadura. Se lasque. Ele só se importa se a vela no monitor dele sobe ou desce. A vela dos gráficos. É por isso que no frigir dos ovos, o liberal é imensamente pior que o socialista. Apesar de tudo, o socialista ainda tem um pingo de solidariedade com o povo miserável. O liberal não. O liberal só quer saber de dinheiro. E o Marcelo Carius sabe de uma informação que era relevante. Eu não preciso só falar. Você pode também chegar com você, perguntar para o ChatGPT. O Fernando Urit é sócio do churrasqueiro, do grande Leandro Ruschel. Aí, a parte de baixo, eu não sou a favor que eu deixo esse trabalho de ficar perseguindo os outros pra turma do churrasqueiro. Ele fala, né? Seria ótimo o Rubio saber o tipo de gente que os Estados Unidos concede visto. Pois é. Só que eu coloquei essa postagem aqui também do Giroto. Você vai entender que eu não tô pegando no pé à toa. Giroto é um Faria Limer do agronegócio. Ele aí adora ficar observando as cotações, sobe e desce. É um grande investidor do agro. E se Trump invadisse El Salvador? Ditador que eu gosto, vale, então? O próprio Bukele já se intitulou o ditador mais legal do mundo. Antes de espernear aqui, lembre-se que ele só sai do governo o dia que ele quiser. Já era a eleição lá. Você consegue entender que tem umas coisas que é simplesmente estupidez por completo? É tipo pensar, o cara ali pegou o carro, atropelou uma pessoa. Vai deixar teu pai ter um carro também? E depois o teu pai vai atropelar também alguém? Tipo assim, você vê que a gente tá claramente diante de uma situação de um país que é uma ditadura há 47 anos, maltratando a própria população celebrando, mas o Faria Limer, não, o Faria Limer ele tem que achar algum tipo de justificativa pra tentar fazer uma falsa equivalência. Eu não sei nem como explicar o tamanho do absurdo de um comentário desse. Eu coloquei ali, né, que você não vai ver o Constantino nem o Ruschel falando dele, né, porque são farinha do mesmo saco. E não é piada, gente. É por conta de coisas como essa, né. O Dugin tem Twitter. Aí o Dugin, seu Twitter oficial, vem falar o seguinte: America First, né, que é um dos movimentos, e o MAGA, acabaram. Teve uma chance. E se perdeu. Tudo agora, sei lá, são cacos. Talvez é hora de parar para pensar em alguma coisa diferente. Vamos imaginar um mundo que não esteja, sei lá, vinculado ao Epstein, né, por um momento. Isso pode ser uma solução. Aí o Leandro Ruschel vem dizer, o neofascista russo que virou guru de parte da direita brasileira está indignado com Trump depois que ele mandou o ditador carniceiro do Irã para o colo do capeta. A única pessoa que está da direita, as únicas que eu vi chateadas com Trump foi o seu sócio da Libertar. Inclusive tem como o parceiro institucional, a XP, maior vendedor de CDBs do Banco Master. Espero que vocês não tenham vendido lá na Liberta também. Que coisa, né? O sócio do cara tá passando pano o carniceiro do Irã, né? Como é que ele tá falando? Ele tá quase triste lá, o Urit. E o cara me vem com uma dessa. Tu tá entendendo o que se tornou já o Brasil? Tá
entendendo como é o caráter dessas pessoas? Tu entende que já passou do ponto da treta, que é um processo realmente assim de criminalização da opinião divergente? Aí o Edson fala, eu gostaria sinceramente de saber quem na direita que tá contra o Trump, né? Os bolsonaristas, eu tenho certeza que não. Talvez os liberais rentistas globalistas não gostem mesmo do Trump, mas não os vejo declarar isso abertamente. Até agora, só o sócio do Leandro Ruschel tá chateado com a ação do Trump. E aí? O sócio do Leandro Ruschel, né? Ele divide o dinheiro. Será então que o Leandro Ruschel está recebendo dinheiro da Rússia? É isso? Essa gente não tem nenhum caráter. Outro comentário ali, ó. Nunca ouvi de ninguém da direita brasileira defender o Dugin. Engano seu. Não conheço ninguém da direita que está indignado com Trump por causa da queda do regime sanguinário. A esquerda está. Mentir é feio. Segura a onda aí, irmão. Parte da direita liberal brasileira passou a chamar de duguinista todos aqueles que não gostam do liberalismo puro deles. Um movimento parecido com o fascismo imaginário da esquerda. Mas o que eles não fazem é apontar de forma clara quais ideias do Dugin essa tal direita defende. Fala aí, pô, explica aí. Diante algo, né, pra gente apontar o dedo, a hipocrisia da esquerda, pessoas sem caráter, como Leandro Ruschel, que silencia sobre o seu próprio sócio mesmo, fica aí de vagabundagem na internet. Leandro, sinceramente, você está se revelando, hein? Confiava muito nas suas análises. Agora, elas se tornaram tendenciosas e não mais imparciais. Honestidade intelectual é tudo para quem tem a sua profissão. Que decepção. É por isso que você vê o CDB do Banco Master sendo vendido. Uma pessoa que mente dessa forma não tem nenhum pudor, né? Poder. Tem nenhum pudor na hora de vender CDB do Banco Master ou ficar calado para não magoar o seu parceiro institucional, que é a XP Investimentos, e que se orgulha de ser um dos 4 maiores escritórios ligados à XP. Tá lá na página oficial da Liberta. Deixa aqui, ó. Deixa eu ver se eu acho aqui. Urit coloca no... Aqui, ó. Pronto. Olha lá, ó. Olha lá o churrasqueiro, vagabundo, olha. Olha lá, olha a carinha lá de gorno. Gorno é um termo que eu vi o Danilo Gentili usando. É a mistura de gordo com corno. Eu gosto desse gorno, olha. Olha o Urit. Botou XPzinho aqui, olha. Entre os 4 melhores escritórios. Vai lá dar conta do teu sócio, rapaz. Seu vagabundo. Essa é a turma da direita, viu? Essa é a turma da direita brasileira. Caminhei bateu as botas, mas este grande dia ainda não acabou. Tá ali, né? Gente, Facebook acaba de remover a página do Plantão Brasil, que é a maior de esquerda e alcança 60 milhões de pessoas por mês, sem motivos. Nem o post recente foi restringido, nenhuma regra foi descumprida. É pura perseguição. Não dá nem direito à apelação. Plantão Brasil tinha mais de 1.400.000 seguidores. A máquina de mentir, Thiago dos Reis, o petista, viu sua página desaparecer. Tá aí um cara que eu não tenho a mínima pena. Tá aí um cara que celebrou censura de verdade. De verdade. Agora ele, que é um mentiroso compulsivo, tava aí, mentindo, adoidado. Toma aí na cabeça, rapaz. Toma na cabeça aí. Parabéns, Thiago. Esse é o regime que vocês petistas apoiaram e chegou em você. Eu não tenho pena nenhuma. É grande dia. Eu tô 100% aliado ao Cláudio Dantas nesse ponto aí. Por sinal, o Cláudio Dantas também estava criticando o sócio do Leandro Ruschel, né? O Urit, na internet. Pegando o gancho aí no Trump. Trump põe para lidar com o Brasil no governo, né, diplomata ligado a Eduardo Bolsonaro e Paulo Figueiredo, o Darren. Ex-redator de discursos e assessor do Trump na Casa Branca, já fez críticas ao Lula, a Dom Pedro III e ao Supremo. Aí o Vinícius comenta, olha só, né? E aí ele brinca, porque o camisa 10 e o camisa 9
conseguiram influenciar para emplacar aqui no Brasil. Fala deles agora. Parabéns pelo trabalho, Eduardo e Paulo Figueiredo. Ainda tem gente que vai falar que não serve de nada. Pode ter certeza. Paulo Figueiredo falou sobre o tema dizendo: nada como um dia após o outro, não é, Eduardo? Se a gente fosse desistir no primeiro revés, como fazem os leitores de jornal emocionados, não teríamos nem saído do lugar. O trabalho é de longo prazo. Desejo sucesso ao Darwin. Mas, não, Eduardo. Como é que o Silas Malafaia disse? Não, camisa 10 do Lula. E o Paulo seria o camisa 9. Eu ia falar do Silas Malafaia já já. Falando do Eduardo, tem dias que eu estava querendo falar sobre ele em diversas ocasiões. O Gustavo Uribe trouxe a seguinte notícia, né? Bolsonaro quer papel de destaque a Eduardo em campanha eleitoral. Uma das possibilidades é que o Dudu assuma posto de presidente de honra do PL. E reafirmando que, embora ele esteja nos Estados Unidos, ele deve participar de decisões estratégicas do partido de direita neste ano. Uma das possibilidades aventadas é que Eduardo assuma o posto de presidente emérito do PL, com direito inclusive a salário da legenda. Eduardo tem ajudado na formulação de políticas internacionais no plano de governo do seu irmão Flávio Bolsonaro, pré-candidato à sucessão presidencial. E o Flávio ouviu o próprio pai e mostrando aí, né, que ninguém fica para trás. Flávio tem plano para resgatar Eduardo Bolsonaro, que pode ser suplente ao Senado. Aqui é uma possibilidade que foi aventada por naqueles materiais lá que a Carolina Linhares, acho que é o nome da jornalista da Folha, bateu umas fotos lá em cima da mesa do PL. E tá lá, né? O Flávio, ele não vai, tem dito, aliás, que não vai abandonar o irmão, é o mínimo que eu espero, e prepara um plano de resgate para que ele, que agora é réu no Supremo, volte ao Brasil já com foro privilegiado. E uma das ideias possíveis seria colocar o Eduardo como suplente de um dos candidatos da direita ao Senado em São Paulo. Aí tá ali, né? O nome de Eduardo apareceu nas ações de Flávio, a reunião do PL como possível postulante ao Senado, nos bastidores, porém uma das hipóteses cogitadas é colocá-lo como suplente. Se a chapa for eleita, a ideia é que o titular possa virar ministro. Então, vamos aqui olhar alguém que, não sei, quando a gente vencer, a gente pode chamar para ser ministro, secretário, e aí Eduardo assume a vaga. Isso é grupo. Sabe? É esse o tipo de comportamento que eu espero de qualquer político. Pensar no grupo, em quem caminhou junto. Não vamos deixar ninguém para trás. E nesse espírito, duas coisinhas em sequência. Primeiro, o Marfinha fala especificamente do Eduardo, dizendo assim, ó, vamos falar real e ninguém quer ouvir. Os mesmos que fizeram de tudo para impedir o Flávio de ser candidato, agora estão acusando quem viabilizou a candidatura de estar atrapalhando. É uma cara de pau impressionante. E o principal nome por trás dessa viabilização tem nome e sobrenome: Eduardo Bolsonaro. Sem Eduardo, Flávio simplesmente não seria candidato. Não tenho a menor dúvida disso. Foi Eduardo que bancou o desgaste, articulou, botou o peito na frente, arcou com um custo político imenso para garantir que o movimento bolsonarista não fosse entregue de bandeja para o sistema. E agora? Agora, os mesmos que tentaram enterrar a candidatura do Flávio querem afastar ele do Eduardo, querem isolar justamente quem salvou o jogo. Percebem a lógica? Primeiro, tentam impedir, não conseguem. Aí mudam de estratégia, tentam separar os dois para enfraquecer por dentro. O Brasil tem uma dívida impagável com o Eduardo. Sem ele, teríamos que engolir o candidato do sistema e assistir ao fim do bolsonarismo de camarote. Eduardo pagou um preço altíssimo para preservar esse movimento. Defendê-lo dos que tentaram destruir tudo não é favor, é dever moral. Será que se Eduardo não tivesse ido ao Brasil, o bolsonarismo conseguiria impor o seu candidato? Porque o destino do Jair possivelmente seria o mesmo. A perseguição contra Bolsonaro não ia arrefecer. E o Eduardo ia ficar aí, ia conversar. Aí imagina como é que não ia ser, né? O papo da imprensa. Não, Eduardo, brigão, que é isso, que é aquilo outro, pipipi, popopô. Então, do mesmo jeito que Lindenberg e Farias começa a perseguição contra Eduardo para tomar o passaporte dele e faz o Eduardo falar, cara, eu vou ficar por aqui. E Eduardo conseguiu depois diversas conquistas. Quando Eduardo se lança candidato, meio sem se lançar, só falando que ele estava disponível, e ele começa, já com suas ações, com discursos, puxando, né, o patamar da direita lá para cima, falar, tu quer ser chamado de direita? Tu quer subir aqui para falar, não, eu sou direita? Então tu vai ter que arcar com esse custo. E aí começa a subir o tom, aí
algumas pessoas começam a ficar em situações constrangedoras. E ele vai e anda e faz e começa a ter, inclusive, alguns encontros com a turma do Centrão. A imprensa começa a testar algumas coisas. Aí o pessoal fica na cara, vocês não quiseram o Eduardo, vocês também não vão querer o Flávio? E nesse meio tempo, o próprio trabalho do Eduardo com o Jair. Teve uma carta que o próprio Eduardo chegou a mandar pro Jair em determinado momento, isso nunca foi tornado público. Eu acho que o Paulo Figueiredo já falou sobre isso em algum episódio. Acho que saiu uma coisa na imprensa. Saiu uma coisa na imprensa, saiu. Quando o Flávio foi oficializado, saiu lá que o Eduardo tinha mandado uma carta lá pro Jair. Tá lá no Atlas de Dezembro, certeza, saiu. Saiu uma matéria sobre isso. Era o que Eduardo fez para garantir que nós tivéssemos um candidato de direita. Todas as vezes que ele reiterou, se o Tarcísio se lançar, eu tô nem aí, eu vou me lançar candidato também, nem que eu faça a campanha de longe. E o povo maluco da cabeça, mas assim, mas o Eduardo, mas ele é o camisa 9 do Lula, é o camisa 10, é um absurdo. Tá aí, ó. Tá aí. Flávio, candidatíssimo, liderando as eleições. Obrigado, Eduardo. Por isso que é por isso que seu irmão não vai lhe deixar para trás, é por isso que seu pai olha e fala, cara, o Dudu tem que ter um papel de destaque. Mostrou que realmente está pronto para liderar. Falando do meu queridíssimo Jair. Eu não sei, gente, se vocês têm noção dessa movimentação do Jair. O que isso aqui significa, sabe? Em em um cenário maior. Não é só reforçar que a direita vai ter realmente um candidato. Nos últimos dias, plantaram lá, né, aquela confusãozinha pra cima do Polon, dizendo que o Polon estaria aí a vender a candidatura dele, tivesse lá 15 milhões. Papo furado, isso não aconteceu. O próprio Flávio, no mesmo dia, já estava rebatendo a imprensa, comando figurino. Mas tinha muita gente do PL, lá no diretório lá do Mato Grosso do Sul, interessado em rifar o Polon, porque o Polon é bolsonarista, né? Ele sabe, bolsonarista não se mistura muito bem com pele raiz. O pele raiz e o bolsonarista se bicam demais. O Jair, só recebendo informação pela metade, porque o Jair não tem acesso à internet, só encontra com as pessoas na quarta e no sábado. É só aí que Bolsonaro tem algum tipo de informação. Mas, sabendo do ocorrido, pessoas levaram pro Jair o que estava acontecendo, toda essa confusão. Aí o Jair lembra que é o Polon. Em carta divulgada por Michele, Bolsonaro anuncia apoio a Marcos Polon ao Senado por Minas Gerais. Bolsonaro fez questão de entrar em campo para resolver a situação e garantir que sim, a direita brasileira, a direita bolsonarista vai ter um candidato a Senado. O mesmo Bolsonaro que há uma semana atrás, eu mostrei no vídeo de ontem, foi anteontem, o mesmo Bolsonaro que fez chegar no PL. Santa Catarina é chapa pura. Não tem esse papinho de a mim, não. É chapa pura. É Carol de Tone e Carlos Bolsonaro. Ele podia tá aí, né? Vivendo a vida dele em paz, tranquilo. Não, tá lá o Jair. Eita, Jair. Aí o Diniz postou a foto, né? Deus escreve certo por linhas certas. Aí tá ali a carta, olha. Tanta coisa pra fazer, bicho. Tanta coisa pra fazer. Não, mas Bolsonaro para o dia pra falar. Não, velho. A gente vai... É preso, é incomunicável. É sendo maltratado, torturado. Só posso ver, né, minhas vidas duas vezes por semana. Não, mas pera aí, pô. A direita... Eu não tô sofrendo isso tudo à toa, não. Brevemente publicarei lista dos nossos pré-candidatos ao Senado pelo Brasil. Por a delegação do presidente Valdemar, tal lista ficaria sob minha responsabilidade, né? Adianto que, por Mato Grosso do Sul, pelo seu caráter, honra e dedicação, enquanto deputado federal, o meu candidato será Marcos Polon. Aí me diz que esse cara aí só tá pensando nele. Não tá pensando em resolver as coisas. Não tá pensando em realmente ter uma maioria no Senado. Porque ele falou, precisamos ter maioria no Senado. Me entreguem a maioria do Senado e a gente vai consertar esse país. Vocês conseguem imaginar algum outro pré-candidato com a cabeça pra nesse momento tá se debruçando para fazer esse tipo de coisa?
tá preocupado se, cara, e aí? A direita vai ter candidato mesmo? A direita mesmo? Os bolsonaristas eles realmente vão ter candidatos? Eu acho que seria a última preocupação do Zema, do Ratinho Júnior, do Caiado. Não sei nem se o Flávio pensaria nisso. Se algum deles aí fosse preso de forma injusta. Não adianta, velho. Não vai ter outro igual a Bolsonaro, não. Não vai ter outro. Não vai ter outro. E a Mônica Bergamo sabe disso. Ela sabe. Se Flávio já tá liderando com Jair, incomunicável. Imagine se o Jair tivesse realmente, né, solto pra fazer campanha. Se a gente tivesse jogando nas regras do jogo, de verdade, sem essa safadeza que tá acontecendo. Escuta isso aqui, ó. Deixa eu ver se vai. Bolsonaro, pai, preso, ajuda ou atrapalha o Lula? Eu acho que é indiferente. Eu acho que o que vai ser essa... Eu acho que ajuda no seguinte sentido. O Bolsonaro é a maior liderança da direita, E ele preso fica amarrado para fazer as costuras, fica tudo mais difícil. O próprio Bolsonaro tem que anotar no papelzinho para levar para ele, fotografa o papelzinho vaza, né? Ninguém respeita o Flávio, o Silas Malafaia fala mal do Flávio abertamente, não está conseguindo conversar com o Bolsonaro, para o Bolsonaro fazer os acordos necessários com essa ala do bolsonarismo. Então, claro que ajuda, mas em termos eleitorais, eu acho que vai dar na mesma. Agora, se o bolsonarismo vence essa eleição com o Flávio Bolsonaro, é uma demonstração de força muito grande, porque o Lula não venceu a eleição quando estava preso. E o Bolsonaro, se vencer, vai vencer a eleição. Tem chance do Flávio vencer? Eu acho que sim. Bom, as pesquisas estão mostrando. Vamos esperar outras pesquisas. É sempre bom a gente esperar outras pesquisas, um conjunto maior, né? Isso vai rolar. Se preocupe não, Bergamo. Vai ser de primeiro turno, fé em Deus. E vencer com força. Cláudio Dantas trouxe esse gráfico aqui. Achei bem legal. Ele bota aqui essas linhas tracejadas. A eleição de 2022. A vermelha é Lula, a azul tracejada é Bolsonaro. E essa linha sólida é agora a eleição de 2026. E aí coloca o mesmo período, né? Os mesmos meses. Você vê, gente, que em 2022... Peraí. Aqui é 2021 no caso, né? Porque aqui é novembro de 2021. Aqui é janeiro de 22. Então você vê, ó, novembro de 22. Bolsonaro estava ali com 45, Lula com 55. E ficou isso daí, basicamente, né? O tempo todo. Teve um período ali no início de janeiro de 2022 que ainda teve um desgaste maior para Bolsonaro. Você vê, o Lula bateu quase 60%. Mas ficou. Só depois que a gente chega naquele período do segundo turno. E aí o pessoal começou a cair na real, cara, que olha, bicho, realmente o Lula pode levar. Ele é basicamente, ó, você vê, quase no segundo turno, que aí começa uma reação e termina empatado. Aquela votação extremamente apertada, né? Ele coloca comparativo. É que na verdade só dá Paraná Pesquisa, né? Comparativo das pesquisas eleitorais de segundo turno no Instituto Paraná. Eleição e intenção de voto. Já o Flávio, agora, em fevereiro de 2026, tipo, já tá liderando. Só agora. Já agora. Imagina aí, com o passar dos meses, tá um movimento grande, de verdade, sem piada, de converter pessoas. Aquele Jean, todo dia ele ataca. Todo dia aquele Jean tá convertendo 2, 3 petistas. 2, 3 petistas. Sabe o que é o Jean, né? O gordinho. Mostrei ele aqui outro dia. Todo dia. Ontem na live, mais uma pessoa falou que converteu 2 petistas. Eu falei, rapaz, dobrou a meta já, né? Que era 1, já fez 2. Já dobrou a meta. Tô achando, gente, de verdade que não é que a gente vai vencer, mas a gente vai vencer vencendo. Mandando um baita de um recado. O Brasil não aceita mais o PT. E o Brasil, sim, não é só o voto anti-Lula. É um voto que é realmente de fé na direita brasileira. Fé no Jair, fé nesse projeto aí que realmente quer consertar o país. Não é só da boca pra fora, não. Realmente quer fazer alguma coisa que seja melhor pra todos. Eu vou voltar nisso aqui depois. Ficou fora de ordem. Isso aqui eu volto depois. Falando do Flávio, é uma notícia que me alegra, sei lá, no Paulo Capelli, né? Flávio Bolsonaro propõe replicar no Brasil iniciativa de Trump.
O candidato Flávio Bolsonaro disse que queria replicar no Brasil a iniciativa implementada pelo governo do Trump. Em declaração à coluna, o parlamentar citou nominalmente o Vance ao descrever o modelo que pretende espelhar. O Vance atuou para que Washington, ou seja, o governo, concedesse incentivos a setores estratégicos nos Estados Unidos. Há, de fato, segmentos em que os recursos privados só aparecem depois do Estado fazer algum aporte e assumir riscos. Precisamos disso no Brasil. Há setores defasados, como de infraestrutura ou de energia. É preciso que o Estado estimule essas áreas e estruture parcerias público-privadas. Nos Estados Unidos, Vance articulou uma política de incentivos fiscais para a indústria nacional nos setores de energia e minerais críticos. O vice-presidente também atuou pela taxação de produtos importados a modo de favorecer empresas domésticas. Não acho que o Flávio aumenta imposto de nada, mas o Flávio vem dando declarações reiteradas e vai vir realmente para resolver. Vai olhar para a infraestrutura com o olhar de isso daqui é soberania nacional, isso daqui é estratégico para o país sair do lugar. Perder aquela visão liberal boba, o mercado, a mão invisível do mercado vai resolver tudo, vamos vender tudo, vamos privatizar tudo. Não é assim que vai resolver. Vamos lutar aqui pelo corte de gastos. Já deu, cara. Já deu. Essa postura já deu. E por conta disso, o Flávio vem enfrentando uma certa resistência, junto aos liberais. Essa notícia eu achei muito bacana, que mostra para vocês que todo grupo possui vários grupos. Não existe nenhum grupo que você pode colocar todo mundo junto no mesmo rótulo. Direita, tem várias direitas. Esquerda, tem várias esquerdas. Judiciário, juristas. Cara, não fala então os legalistas, os iluministas, os garantistas, Tem vários. Toda classe tem vários grupos. E o Estadão diz que o agronegócio resiste a aderir a Flávio Bolsonaro e espera a terceira via. Mas aí você fala, mas o agro não gosta de Bolsonaro? Aí você tem que se perguntar que agronegócio que está comentando. A JBS é agronegócio. A JBS é o agro exportador agronegócio. Mas o agro familiar também é, O agro lá, do pessoal, o cara tem uma fazendinha, ele, a mulher, os filhos, não ganha milhões e milhões e milhões exportando soja. Esse cara também é do agro. Esse agro, classe média, a maior parte de direita bolsonarista. Aqui é outro agro, aqui é o agro do Centro-Oeste, o agro do lobby, o agro que financiou os senadores que foram lá para os Estados Unidos lutar contra Magnitsky. Esse é o agronegócio que o Estado não está comentando. O setor ainda defende o nome mais moderado, mesmo após nova rodada de pesquisas eleitorais em que o senador aparece consolidado nas intenções de voto. E o Vinícius comenta, o agro resiste ao Flávio, ou o agro exportador resiste ao Flávio. Matéria sem identificação, apenas ouvidos sob reserva que valorizam lucro a qualquer custo, te obrigando a entubar biocombustíveis e valorizar exportações, sem pensar no custo ao brasileiro. Eles são contra o saxida, Eduardo Bolsonaro, defendem a chapa Tarcísio, Ratinho ou Caiado, em dobradinha com a Tereza Cristina. Mas o detalhe é que o homem do campo é a favor do Flávio. O problema é com o lobista do agro. Não dá para pegar nenhum grupo e generalizar. Como se todas as pessoas daquele grupo fizessem parte do agro e fosse a mesma coisa, com os mesmos valores, a mesma ideologia. Aqui é só um complemento de dias atrás, que a Faria Lima postou lá no UOL, A Faria Lima veria com muito bons olhos a indicação de Daniela Marques Consentino. Aí o Vinícius colocou aqui, a linda Daniela, com que ela estava nos últimos dias, Olha quem foi cogitada para o governo Flávio. Daniela Marques, ex-Caixa e atualmente na Legend, que é parceira do BTG. Aí tá ela aqui, Conselho Nogueira, aqui é o Mansueto, Felipe Dávila, só a nata da bosta. Uma coisa que chamou minha atenção, e já é hoje, mês de março, o Haddad concedeu entrevista no Flow, como sempre, ataca o bolsonarismo e coloca a culpa de tudo em Bolsonaro. E aí, a minha surpresa é que o Estadão desmentiu o Haddad. Meio que defendendo o Bolsonaro. A cada vez, pra mim, claro, eu acho que não sei se eu tô emocionado, tô me cegando por emoção. Eu acho que não, de verdade. Eu não acho que eu tô deixando o meu desejo de Flávio se eleger me cegar.
Eu realmente acho que o Estadão está fazendo uma campanha anti-PT. Não acho que o Estadão fará em nenhum momento uma campanha pró-Flávio. Talvez um segundo turno ali, um editorialzinho mais favorável ao Flávio, mas uma campanha abertamente antipetista, eu acho que o Estadão já começou, viu? Não é por nada não, sendo muito honesto, eu não acho que eu estou deixando minha emoção me cegar. A farsa da herança maldita. Aí vai falar da fala do Haddad lá no Flow. O hábito dos governos petistas de atribuir à herança maldita a culpa por seus maus resultados já é conhecido. Vem desde o primeiro mandato do Lula, há mais de 2 décadas. O exemplo mais recente veio de Haddad, e, caprichando na metáfora, afirmou que a gestão de Bolsonaro promoveu uma espécie de estupro das contas públicas, o que, para ele, explica os sucessivos déficits fiscais do terceiro mandato de Lula. Em artigo sobre política fiscal publicado pelo Instituto Brasileiro de Economia da FGV, o economista Alexandre Manuel mostra o quão enganoso é o argumento do Haddad. Ressaltando que não está defendendo nenhum governo, Manuel apresenta os dados que servem para avaliar de forma correta o quanto saldos fiscais negativos se devem a decisões tomadas antes e depois da posse de Lula. Para começar, resgata o resultado de um estudo desenvolvido por ele em coautoria com os também economistas Marcos Lisboa, Marcos Mendes, Samuel Pessoa, publicado pelo FGC-IBRE em outubro de 2024, no qual eles estimam a herança fiscal estrutural deixada desde o governo Dilma Rousseff, ou seja, a conta que o mandatário anterior deixou para o seu sucessor pagar. O resultado não deixa dúvidas de que Lula recebeu uma conta bem menos salgada. Dilma deixou para o Temer a necessidade de ajustar o saldo fiscal de 3,5% do PIB, uma verdadeira bomba. Temer, por sua vez, entregou a Bolsonaro uma conta mais palatável, 1,2% do PIB. Bolsonaro, por fim, deixou para Lula a necessidade de 0,7% do PIB. Como quaisquer dados estatísticos, esses podem dar origem a uma série de interpretações, mas uma, como destacou o economista, é impossível: a de que tenha ocorrido deterioração. O levantamento não questiona a condição inicial adversa do governo Lula, apenas mostra que foi menor do que de 2019, no início da gestão Bolsonaro. Bolsonaro entregou algo para Lula melhor do que ele pegou em 2019. O Temer pegou a bomba da Dilma. Então, assim, o Lula está pegando ainda a rebarba da Dilma. E muito inferior de 2016, quando o Temer assumiu após o impeachment da Dilma. Aí depois entra lá em algumas explicações, e termina falando: os efeitos nefastos da polarização na conjuntura política podem ser ainda piores quando estendidos à economia. O país não precisa de um fla-flu fiscal, e sim entender sua trajetória. Avalia Alexandre Manuel. Especialmente em ano eleitoral, o debate deve girar em torno de que medidas podem mudar a trajetória das despesas nos próximos anos. Esse é o debate realista para a economia nacional. Reconhecer honestamente que as despesas aumentaram e a execução orçamentária se deteriorou a partir de 2023 será apenas o primeiro passo para um debate sério. Tem 1001 coisas acontecendo no Brasil. O Estadão resolveu, no dia de hoje, 1º de março, domingo, o dia do jornal impresso, dedicar o editorial a bater no Lula como um irresponsável que destruiu as contas públicas e, inclusive, mostrar que o governo Bolsonaro entregou para o Lula algo melhor do que quando ele recebeu. Isso, para mim, não é acidente de percurso, não é aleatório. Para mim, isso é um pouco mais profundo. Aí, deixa eu voltar. A gente vai falar essa notícia ali, mas primeiro deixar isso aqui, né? Ai, diacho. Dias e dias e dias em sequência. Olha lá o Constantino querendo chamar minha atenção, né? Eu tava quieto todos esses dias. A gente tem que rebater, né? Eduardo teve um papel fundamental na articulação internacional e merece esse reconhecimento e um peso na campanha do irmão. Só espero que se afaste dos dugnistas nesse processo. Aí Renato dá risada e fala, né? Eles estão se contorcendo no chão, né? Rapaz, tá incomodado, né? Os dugnistas. E o Renato também provoca.
Já Constantino descobre que o meu amigo Flávio virou duguinista, porque Flávio tá defendendo ideias que não são liberais em nenhum momento. Falando até que o Estado tem sim, junto com a iniciativa privada, um papel indutor da economia em partes. Enfim, aí depois ele fala, né? Se for Washington incentivando o setor estratégico, é visão de estadista. Se for o Brasil discutindo energia e infraestrutura com algum grau de coordenação, aí é pecado liberal. Cuidado com o duguinismo tropical. Aí, Constantino também deu a total de pelanca, né? Todo santo dia. A postagem anterior, Fundo Eduardo era dia 25, essa é do dia 26. Haja cara de pau. O pior é que tem gente que se diz bolsonarista, que também faz cor esse discurso de Gilmar contra a Lava Jato. Você não pode criticar a Lava Jato de jeito nenhum, né? Aí o Paulo Figueiredo se assume duguinista, né? Porque o Paulo Figueiredo, ele acha que dá sim para criticar algumas questões da Lava Jato e ainda manda um recadozinho para o Constantino. Mas quantos juízes vocês já ouviram falando de venda de propina, venda de sentença, pedindo propina? Quantos juízes não pagam aquele arreguinho para liberar a decisão? Eu vou falar aqui do meu Rio de Janeiro, de novo, aleatoriamente. É normal o juiz pedir 500 mil para dar uma sentença favorável. Papo normal. Eu vou dizer o seguinte, em um dado momento eu até vou ser mais específico. Guardem esse dia. Em um dado momento eu vou ser mais específico. Eu vou esperar o ano que vem, que eu acho que no ano que vem o chicote vai mudar de mão. E aí a gente volta a falar nesse assunto. Mas quantos juízes vocês já não ouviram pedir propina, doutores? Quantos juízes não têm conchavos com o escritório de advocacia? Vamos pegar o exemplo do Marcelo Bretas. Né? Tinha muita gente que tirava foto, o herói, Lava Jato do Rio de Janeiro. Foi expulso do judiciário pelo quê, o herói da Lava Jato do Rio de Janeiro? O herói, o mesmo cara que fala de mim em relação a um sócio, um ex-sócio que eu quase saí na porrada. Aliás, só não saí na porrada com o Rei Arthur, como o Bretas chama, porque eu fui fisicamente segurado por outros sócios, um sócio gigante que segurou a gente, que Arthur me ameaçou de morte. Agora, esse Bretas, que tinha que lavar a boca imunda e corrupta dele antes de falar de mim, por que foi aposentado? Foi aposentado porque negociou pena, orientou advogado e combinou estratégia com o Ministério Público para condenar réu, para mandar nego pra prisão. Não pensa que é pessoal comigo, não. O Arthur Pinheiro Machado, lá do Quinto Elemento, já falei isso tempo Constantino, não fala dessa porra do Arthur, não, porque eu acho que é o Bretas também acima dele. Pois é. Mesmo vagabundo. Tinha que contratar lá o Nitalmar, o advogado dele, aí ficava tudo certo. Imagina se não tinha grana. E é assim que funciona o judiciário no Brasil. E qual foi a punição para esse vagabundo? Aposentadoria compulsória, recebendo mensalmente agora dezenas de milhares de reais do seu dinheiro, que ele continua recebendo. Agora quer ser candidato a deputado pelo Novo. Pois é. Porra, novo? Desculpa, Novo. Mas eles estão colecionando um esquadrão de picaretas, hein? A coleirinha do Deltan e muito dinheiro envolvido, olha. Olha, o pessoal acha que é besteira. Eu pergunto pra você, gente. E aí, o Constantino não vai chamar o Paulo Figueiredo de bandido, não? Duguinista? Não vai? Não vai, né? Aí ontem, né? Mas pra você ver que todo santo dia tem uma postagem. Dia 27 agora. Eis que a turma do MBL se une à turma duguinista do Quinto Elemento para detonar Nicolas. Os cães ladram e a caravana passa. Continue o bom trabalho, deputado. Aí o Eduardo diz, né? Você, além de mentiroso, agora já entrando na parte do mau caratismo, porque sabe muito bem que o Kim, né, e o pessoal do Quinto Elemento, o que o Kim e o pessoal do Quinto Elemento pensam do MBL, e sabe que jamais estariam ao lado deles. Vocês conseguem ver, gente, alguma chance na história da gente estar do lado do MBL? Eu tava brincando com a borrachinha caiu. Não aguento ver uma coisa em cima da mesa que eu fico mexendo. Doença, viu? Mas, sério, não sei nem o que falar de uma coisa dessa. Eu não preciso nem rebater, né? Graças a Deus, não preciso nem rebater. É só mostrar pra vocês os comentários. Comentários honestos, né? Aí, dias atrás, ele ficou enchendo tanto saco que algumas pessoas começaram a recuperar postagens antigas dele. E teve uma postagem que me deu uma ideia. Mas não foi essa, não. É que só duas postagens primeiro. Duas postagens, depois eu mostro a postagem que me deu uma ideia. O Ale comenta, né? Olha aí o Constantino. Apoiando a CPMI das fake news. Milícia Digital, Gabinete do Ódio, Alexandre de Moraes, que nos perseguiu. Alguns falam em censura
como se fosse um absurdo um liberal defender a CPI das fake news. Censura onde? Criar milícia virtual para espalhar fake news e assassinar reputações com mentiras, usando robôs e perfis falsos, não é liberdade de expressão, nem aqui nem na China. Vocês entendem que a gente não chegou até aqui à toa? Eu desafio qualquer um a achar uma postagem minha apoiando algum tipo de perseguição no país. E um cara desse agora quer dar aulas de bom mocismo e ética. Sempre foi um mau caráter. E isso aqui não fala só sobre ele, fala dos amigos dele. Toda a turma do 4x4, pra mim, tem o mesmo tipo de caráter do Constantino. Toda, sem exceção. Você tá uma pessoa dessa, você coaduna toda a turma da Braddock, toda a turma da Gazeta, toda a turma da Oeste. Isso aí. Vocês estão juntos porque vocês concordam. Felipe Moura Brasil virou menino de recados do Rui Falcão. Porque o Felipe Moura Brasil publicou aquela matéria safadíssima do blogueiro de crachá para dar início, né, à perseguição na CPMI das fake news. Aí veio o Constantino. Mais do que ingrato, Olavo demonstra ser um canalha. Não fosse o livro organizado por Felipe Moura Brasil e editado pelo Andreasa, o guru de Virgínia continuaria no ostracismo. Mas ele finge fidelidade absoluta a ele como líder de seita que é e não admite independência de pensamento. Em 2019, Constantino acusava Olavo de agir como líder de seita, exigir fidelidade absoluta e não tolerar independência de pensamento. Agora troque Olavo por bolsonarismo e teremos as mesmas falas do Constantino hoje em dia. Ele é craque em chamar divergentes de serem adeptos de seita, acusar de culto à personalidade e usar isso como ferramenta para deslegitimar quem não está alinhado ao seu eixo político e de interesses pessoais. E ele é amigo do Ruschel, né? Que interesse pessoal é aí que a gente vê, né? O Ruschel se orgulha, são dos 4 grandes escritórios aí vinculados à XP. Banco, cujo irmão do Constantino tá lá no conselho. Não é qualquer cargo, ele não é caixa. Ele não é caixa da XP, ele tá no conselho, era o CFO. Aí o Cauã deu um RT e essa postagem me deu um insight. Olha isso, Kim. Liberalismo se curte? Essa postagem foi no dia que Sérgio Moro se demitiu do governo. Quem tem Sérgio Moro e escolhe Olavo de Carvalho merece sofrer impeachment mesmo. Sérgio Moro. A pessoa mais podre do país. Mais podre. Pra mim é pior do que Alexandre de Moraes. E eu já expliquei por que diversas vezes, não vou entrar nesses detalhes. Aí sabe qual foi a minha ideia? Eu falei, cara, eu vou olhar o que é que esse cara postou no dia que o Moro saiu do governo. E eu vou olhar o que eu postei quando o Moro saiu do governo. E eu comecei a achar tweets que são totalmente antagônicos. Que eu falei, cara, isso aí é pra mostrar que nós realmente sempre fomos diferentes. Ele sempre foi um mau caráter e eu, pelo menos, só fui diferente dele, né? Pegando essa mesma postagem, né? Quem tem Sérgio Moro e escolhe Olavo merece sofrer impeachment mesmo. Ele postava isso. E no mesmo dia eu postava, Olavo tem razão. Moro não passou de uma Joyce. Jogou-se na privada, abraçado à sua biografia. Eu era time Olavo, Constantino era time Moro. Os pilares do governo são Moro e Guedes. Claro que se um deles sair é péssimo, uma guinada, mudança de rumo que representaria traição, estelionato eleitoral, se acontecesse será o começo do fim de Bolsonaro. Sou time Guedes e time Moro. Acho, inclusive, que ambos deveriam permanecer unidos. E eu segui outra linha. Quem estiver contra Bolsonaro, Olavo Tia do Zap é meu inimigo. Ele é time Guedes e Moro. Era time Bolsonaro Tia do Zap. E o Olavo. Sempre estivemos em lados opostos. E o tempo segue mostrando isso. Moro é um gigante, o herói nacional. Padilha estava certo. Moro do mecanismo era igual da vida real, petulante, arrogante e vaidoso. Bolsonaro foi uma aposta para tirar o governo das mãos do PT-MDB, combater a corrupção, apostar no liberalismo econômico. A causa é nobre, o instrumento nem tanto. Se o líder falha, a ideia não precisa ser descartada. Cuidado para não jogar fora o bebê junto com a água suja. Enquanto isso eu tava ali, ó, herói. O cara tá mandando, ó, só não joga, pode jogar o Bolsonaro fora, viu? Só não joga as ideias fora. Mantém as ideias aí, viu? Que a gente que ele acha que elegeram Bolsonaro.
Teve um clima pesado, sim, com o Moro. Cobrei dele uma decisão sobre a prisão e algema em mulheres na praia, entre tantos outros. Ele tinha que mostrar sua cara. A resposta dele foi o silêncio. Lembrou Bolsonaro. Herói. Aí aqui, né? Agradeço os conselhos sobre Moro e Bolsonaro. Se um dia Moro for candidato, darei minha opinião sobre suas ideias. Até aqui respeito pelo que ele fez pelo país. No mais, não contem comigo para incendiar o governo. Continuarei criticando o que for necessário e torcendo pelos bons frutos. Toda a turminha que odeia Bolsonaro, né? Tinha que estar no 4x4 com ele também, né? Essas pessoas se atraem pela falta de caráter. Essa é a postura que julgo mais acertada e patriótica. E eu já tava aqui, ó, covarde. Eu vou guardar minha opinião caso o Moro seja candidato. Só tem valentia. Porque tava tendo lá um caso da diversidade, né? Só tem valentia pra bater na galera da diversidade. Depois não pede ajuda quando a esquerda te chamar de homofóbica. Gente que não tem coragem de dar a própria opinião. Pelo que o Moro fez. Pelo que o Moro fez pelo Brasil, o quê? O quê? Perseguiu todo mundo, perseguiu a direita. Colocou todo mundo no cara das fake news. É isso que o Moro fez. E aí eu só acabei relembrando, né? O dia que o Moro sai, dia 24, eu tava dormindo. Foi de manhã que o Moro saiu, né? 11 e pouca da manhã lá, coisa. E aí, eu tô 13 horas à frente. Então, quando o Moro começa a coletiva lá às 11 da manhã, era meia-noite aqui. Eu não ia ficar acordado. Eu fui dormir. Quando acordei, aí você vê aqui, ó, 8h21 da noite, era 9 da manhã. 9h20 eu começava a live. Já com dossiê. Tu acha que eu consegui? É o que eu digo pra vocês, que eu só tava esperando o dia do Moro sair. Vocês acham que tinha alguma chance de eu acordar, preparar um dossiê enquanto eu estava dormindo? Mano, sai dia 24. Não tinha tempo não, irmão. Eu já tava pronto, eu tava só esperando. E aí começou. Traições, mentiras e chantagem. E no dia seguinte, tome outro. Provas das mentiras de Moro. Quem é o novo ministro da Justiça? Eu acho que o tempo me inocenta, sabe, nas coisas. Olavo até compartilhou na época, né? Salve, Olavo. Era o 10º vídeo consecutivo que o Olavo compartilhava na época. E o duguinista sou eu, né? Aí você vê, ó, outro vagabundo lá no Twitter, Tobias Panqueca. Não feliz, com vexame atrás de vexame, Constantino começou a perseguir idosos que ousam se manifestar contra Gilmar Mendes e quer definir quem pode ou não ir para as ruas. Pelo menos agora, algum bolsal da nova esquerda diz claramente que tia do Zap, né? Que a tia do Zap é o problema da democracia. Mas, gente, a linguagem é o chicote da bunda, né? Que coisa. E um aviso, né? Aviso a quem não sabe, antipetismo não é currículo. Até o Alckmin era antipetista. E o Alckmin hoje é vice do Lula. Só ser antipetista não significa nada. Sou bolsonarista. O petismo é sim um dos grandes problemas do Brasil, mas está longe de ser o único. Mais uma vez o Olavo estava certo. Aí o Cauã diz, né? Não basta ser antipetista, tem que ser conservador, tem que ser antissistema, tem que ser anticomunista, tem que ser bolsonarista. Somos exigentes porque temos princípios, temos valores. E hoje, dia 1º, está marcado aí as manifestações. Espero que encha de gente. Espero que Deus abençoe todo mundo que for falar para que dificulte o trabalho da imprensa de distorcer as falas das pessoas. É o que as pessoas falam, sabe como é a imprensa, né? Que Deus ilumine em especial o Flávio Bolsonaro. Ele tá mandando muito bem, né? Para brilhar mais uma vez. E que a gente saia muito mais forte do dia de hoje. Espero que realmente, sabe, dê muito mais público que o esperado. E vamos que vamos. Ano de eleição, ano de vencer. Pra gente soltar as vítimas do 8 de janeiro. Fazer justiça por elas, pelo Jair e por todo mundo, né? Mas tá aí um breve resumo dos anos que se passaram. Eu peguei até leve, né? Garanto aí que... Aí, ontem eu continuava enchendo o saco, anteontem. Aí hoje ele vai encher o saco de novo. Aí amanhã também. Aí ele vai ficar... Ainda tem que vai falar, mas Kim... Por que vocês ficam brigando? Mas eu tô quieto. Eu tô quieto aqui, seguindo a vida. Aí o cara segue reclamando, segue inventando. Do meu lado, eu tento mostrar. Falo, olha, eu defendo isso, ele defende aquilo. Seguimos caminhos opostos. Eu mostro coisas que realmente aconteceram. Do lado de lá, é
difamação pura, criminalização da divergência, né, das opiniões, né, persegue quando pode. Como é que se une? Como é que se une a direita, né, dessa forma? Vamos unir a direita. Estranho, viu? Esse papo aí, dessa galera que finge querer algum tipo de união. Mas é isso. Espera aí que eu espero que algum dia, quando essa turma for realmente me criticar, eles me critiquem com base em alguma verdade, com base em alguma coisa que eu realmente falei que eles discordam, porque até agora é só inventando historinha pra boi dormir. Vou mandar o vídeo da Mônica Bergamo, essa breve análise dela aí, né, do Jair, lá no Telegram, que tá na descrição. Se gosta do meu trabalhinho, quiser dar um pouco mais, pode estar membro do canal, tem um botão de valeu, tem um Patreon na descrição e tem um Atlas brasileiro, kimpai.com.br. Hoje, graças a Deus, dia 1º. Eu sempre fico nervoso no final do mês porque tem que fechar o Atlas, né? Nossa, eu consegui fechar mais uma vez no dia certo. Eu sempre acho que vai dar errado, aí no final tudo dá certo, a vida se encaixa, eu falo, graças a Deus. Mais um mês, viu? Mais um mês. Oh, meu Deus do céu. Fim de mês é por atenção, viu? Vamos lá, né? Começou março. Tem o que agora? Março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro. Tem 7 meses. 7 meses. Vai ser no finalzinho de setembro, né? Início de outubro, 1º de outubro é o primeiro turno. 7 meses pro vamos ver. Começou o mês de março, viu? Hoje é 1º de março. Começou. 2 meses já se foram. Fica aquele grande beijo e abraço. Vejo vocês amanhã. Tamo juntos. Valeu, meus amigos. Fui.